Boa noite a todos os irmãos, sejamos muito bem-vindos. Mais uma noite fria, né? Nós temos que acostumar aqui no sul, né? No frio é muito frio, no calor é muito calor e cada vez está piorando. Mas como eu estava falando para a irmã, eu acho que eu estou ficando velho mesmo, estou ficando mais frio. Bom, nosso tema de hoje, para nós trabalharmos nessa noite, veio para nós família. Nós trabalharmos a família. O quão é difícil nós lidarmos com a família, né? Então, às vezes, tá tudo direitinho, tudo certinho, mas tem alguma coisa que não está fechando com a nossa ideia e como nós pensamos. E a família, ela é muito complicada, mas ao mesmo tempo, ela é o que nos acerta aqui, o que nos faz, né, deixar essa encarnação, deixar esse planeta de uma forma muito melhor. Por quê? Porque temos que se acertar com as pessoas. Porque nós viemos para isso. Então, as provas e expiações que a gente fala desse mundo, né, muitas vezes está ali, está dentro da nossa família. E o quão é difícil a gente lidar. Só que, o que nós definimos o que é família? Né? O que Jesus nos trouxe referente a isso? Quem são nossos familiares? Quem é a nossa família? E muitas vezes a nossa família é só quem está ali dentro de casa, né? Então é para eles que nós brigamos, mas é para eles que nós fizemos o bem. Mas não é só isso. A família é muito mais do que isso. E dentro do Espiritismo, que é a nossa religião, que é a nossa filosofia e ciência, nós trabalhamos a família como algo muito importante. Por isso que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, entender o que é uma família. Né? O que nós precisamos melhorar. E o que é a família para nós. E qual é a importância da família? O quanto é importante a família em tudo. Só que nós temos que, de todavia, aceitarmos essas desavenças e esses acertos que a gente tem. Que é muito complicado, né? Não é fácil. Principalmente quando sai da forma que nós achamos que tem que ser. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e disse, às vezes é complicado, porque eu penso e quero que a pessoa pense da mesma forma. E não é assim que funciona. E aí que começam os nossos problemas. Não aceitar a outra pessoa, as deficiências, a forma de pensar. Então isso é muito complicado. E dentro da família, esse é um elo muito forte. Né? Quem já não tem essas desavenças dentro da família, né? É um elo muito forte. Às vezes a gente critica, às vezes nós somos criticados. E a gente, quando está falando de família, eu não estou falando só da família mais distante, mas às vezes o esposo, os filhos, esses que estão mais próximos. Então a gente tem que aceitar. De todas as associações existentes na Terra, executadas naturalmente à humanidade, nenhuma talvez seja mais importante e educadora do que a família. A educação, os conhecimentos, saem dali de dentro da família. Tudo sai dali. E muitas vezes nós erramos, né? Porque não cobramos, porque a gente não dá a devida atenção. Hoje mesmo, quanto mais temos aí as redes sociais, mais nós deixamos a família de lado. E às vezes o perigo está dentro de casa e nós acabamos nos passando. E ali os filhos estão com tablet, com celular, e depois o que vai acontecer? Nós vamos cobrar essas pessoas. Né? Só que nós, como família, pecamos, erramos, deixamos de dar aquele tempo para eles, né, de observar o que estava faltando e eles procurarem outro lugar. Então a educação e a forma de pensar, ela sai de dentro de casa. Ponto. Nós somos o exemplo. Principalmente, né, falando nós mais velhos, os pais, avós, né, hoje eu já sou avô, então a gente vê isso. A diferença quando tu tem Deus, quando tu tem a palavra de Jesus dentro de casa e o princípio da religião. Tudo isso muda de uma forma que a gente não tem noção de quanto que muda isso. Porque se somos exemplos disso tudo, que exemplos que eles vão ter dentro da casa dele, se nós estamos seguindo a palavra de Jesus? Né? Nós viemos aqui pregar e ajudar o próximo. Nós estamos numa casa espírita para nos melhorarmos espiritualmente e num desencarne voltar melhor do que somos.
Então, são exemplos que a gente passa dentro da família que, por muitas vezes, somos criticados. Mas a gente tem que deixar a crítica de lado, porque sabemos que estamos no caminho certo. E quando estamos no caminho certo, e nem todos vão nos seguir, algum vai nos seguir, alguns vão nos seguir. Então, essa é a nossa premiação, digamos assim, né? Esse é o bem que a gente fez para a humanidade, para a nossa família. Então, depende de nós. Então, nós não estamos errados quando estamos fazendo algo certo, porque é correto. Independente de aceitarmos ou não, ou de aceitar ou não a palavra de Jesus, é o certo. Concordamos todos aqui, né? É o certo. Então, se nós estamos pregando, estamos trabalhando dentro da doutrina, nós estamos no caminho certo. O que Jesus falou sobre a família? E falando ele à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos. E pretendendo falar, disse-lhe alguém: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar. Porém, ele respondeu, disse: falar? Quem é minha mãe e quem é meu irmão? Estendendo a mão para o seu discípulo, disse: aqui é minha mãe e meus irmãos. Porque todos nós somos irmãos. É interessante isso. A gente tem que sair desse âmbito familiar consanguíneo, de sangue, que nem Jesus nos passou nessa passagem, porque todos nós somos irmãos. Quando adentramos uma casa espírita, quando adentramos em qualquer outra religião, uma casa, numa igreja, no templo, todos são irmãos. Todos nós somos irmãos. Então, quando nós começamos a entender que uma família ela deixa de ser somente a sanguínea e também passa para a espiritual, nós já estamos numa evolução muito grande. Porque todo esse exemplo que eu dei de dentro da família, dentro de casa, nós temos que colocar na rua também. Vejamos nós quando fizemos uma obra, quando ajudamos alguém, ele não é da família? Só quem é da minha família é do meu sangue? Por que nós temos o sangue tão forte e a parte espiritual tão esquecida? Se todos nós somos irmãos, por que eu vou deixar de ajudar uma irmã que eu não conheço, que não é do meu sangue? Porque ela não veio da minha família, eu não posso ajudar. E quando nós pensamos isso, vejamos nós, quem tem filho aqui, eles também não vão ser ajudados por outras pessoas, porque eles só têm ali a família. Então eles não vão poder ser ajudados. Não são irmãos? São. E eles vão ser ajudados. E nós temos que sim fazer da mesma forma, para que eles também ajudem pessoas que não sejam irmãos de sangue, que a gente diz, né? Então todos nós somos irmãos. Todos aqui somos irmãos perante a Deus. Então a gente não tem que fazer essa distinção. Mas quando temos a oportunidade de dar à luz e de ter aquela família sanguínea, nós temos ainda uma responsabilidade maior do que somente uma parte espiritual. Por quê? Porque ali nós ensinamos tudo isso também. Nós temos a oportunidade de passar isso para eles. Diferente de um estranho, né? Que é o nosso irmão. Então, cabe a nós ajudarmos a todos e cabe a nós ensinarmos isso para os nossos, até então sanguíneos da nossa família, e dizer o quão é importante. Porque Jesus ensinou que a verdadeira família é espiritual, baseada na obediência a Deus, não apenas aos laços de sangue. Então, Jesus nos passou isso. Então, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, que a gente fala do espírito, das reencarnações passadas, né? Jesus já ensinou isso há 2000 anos atrás, né? Que a verdadeira família é espiritual. Por isso, sim, quando a gente ajuda alguém, a gente está ajudando um irmão espiritual, alguém da família. E perante a Jesus e a Deus, nós estamos fazendo o bem para o nosso consanguíneo, igual nós fizemos um estranho. E até muito maior, se vocês pararam para pensar, né? Porque ajudar os nossos é quase uma obrigação, né? Fica tão fácil ajudar os nossos e ajudar os outros, os estranhos. E quando ajudamos os estranhos, nós não podemos julgar.
Quando nós ajudamos, a gente tem que ajudar de coração. Muitas vezes ajudamos alguém e julgamos, né? Ah, vai pegar isso e vai fazer tal coisa, vai pegar isso. Porque quando nós fizermos a nossa parte, nós estamos tranquilos. Se a pessoa não faz a parte dele, não tem problema, é com ele. Mas será o quanto tempo ele vai fazer isso? E qual o ensinamento que ele teve essa vida toda para fazer isso errado? Então, quando chega lá uma pessoa que passa isso diferente, de uma forma mostrando que o que ele está fazendo está errado, ele começa a mudar. Então, cabe a nós esse exemplo sempre, de fazer o certo. Porque o certo é o certo, né? Deu. E o errado é o errado. Ponto. Não tem nada diferente do que isso. É básico. Nós que fizemos, nós que complicamos. Porque nós temos que fazer o certo. Se nós fizermos a nossa parte, independente do outro, está tudo certo. Porque imaginamos nós aqui, todos nós aqui, todo mundo a partir de hoje vai fazer tudo certo. Deu. O que o outro vai mudar, ele vai acabar mudando, porque nós temos que fazer o certo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 204, desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Isso é muito importante para nós espíritas, quando falamos de parentesco de vidas passadas. Porque, por muitas vezes, nós temos que se acertar com essas pessoas que nós vemos aqui. E não é fácil, né? Aí eu pergunto a vocês, na próxima encarnação eu quero vir com essa pessoa de novo, tendo problema? Ou chegou o momento de eu me acertar com essa pessoa e deu, acabou, nós vamos se acertar, na próxima nós vamos vir, já vai estar tudo acertadinho, tudo certinho. Porque sim, nós vamos ter que passar por isso. E quando temos essas desavenças dentro da família consanguínea, ou até mesmo com a família espiritual, que às vezes no trabalho a gente tem muito isso, né? Às vezes a gente nunca viu aquela pessoa, mas eu disse, mas não, meu gênio não colou com ela, né? Não deu certo. E aí a gente tem que começar a entender por que a gente tem que se acertar com essas pessoas. E a resposta dos espíritos, não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos que remontam às existências anteriores. Disso decorre frequentemente a causa da simpatia entre vós e alguns espíritos que parecem estranhos. Sabe aquele dentro da família que não está certo? E não, parece que não está na família ali. Não tem jeito de não acertar por isso. Né? Parece que eles não estão, mas não, são acertos que temos que ter o tempo todo. Então, a vigilância para que essas pessoas também se sintam melhores. E isso a gente acaba esquecendo, né? Porque quando a gente não se dá bem com alguém dentro da família, porque todos nós aqui tem alguma desavença com algum familiar, né? Que não deu certo. A gente pode conversar aqui, pode ser o palestrante, pode ser qualquer pessoa, todo mundo tem alguém ali que não se fecha, né? Mas às vezes essa pessoa ela precisa mais de ti do que tu imagina. E como que tu pode ajudar essa pessoa? Muitas vezes ela não quer te ouvir, certo? Ela não aceita o que tu diz. Mas como tu pode ajudar essa pessoa? Fazendo uma oração, mudando os teus pensamentos para com aquela pessoa, para que aquela pessoa possa se sentir bem com teus fluidos. Porque tudo que vem ruim, a gente manda ruim, fica um problema. Né? Então vem ruim, aquele fluido, a gente muda aquele fluido. A gente transforma aquele fluido diferente. É como uma pessoa vem te falar de uma fulana e tu dá conversa para ela, fala mal também. Quem sabe tu corta o assunto ali. Olha, eu não penso nisso, eu não penso assim. Eu penso diferente dela. Eu acho ela uma pessoa boa. Então a gente tem que mudar esses fluidos, porque nós estamos ajudando essa pessoa. Olha que interessante isso. Sabe aquela pessoa que a gente não gosta, vou falar a palavra bem séria, a gente não gosta da família, a gente pode orar por ela, pode rezar por ela, pode ter fluidos bons por ela. Por que tu vai querer que ela se dê mal? Por que cada vez tu quer que ela piore? Aí nós pensamos, será que é só ela que é ruim? Será que é só ela que na família que tem problema? Ou eu também tenho problema? Porque nós analisamos muito os outros, né, quando os outros têm problema.
Mas será que nós olhamos para dentro de si, para a nossa família interior, para o nosso eu, porque às vezes nós somos uma família sozinho, né? Só eu que sou uma família, eu que sei de tudo, eu que tenho que mandar em tudo. Será que é só essa pessoa que está errada? Às vezes é nós. E nós não aceitamos isso. E nós precisamos mudar. Mudando esse pensamento, nós vamos conseguir o quê? Nós vamos conseguir ajudar essa pessoa. E o principal de tudo, nós vamos dormir tranquilos. Porque nós estamos pensando bem. Por isso, sim, quando estamos dentro de uma casa espírita ou de qualquer outra religião, o que acontece? Tudo aquilo que nós fizemos de bom, a gente recebe. A gente não pode chegar aqui e se esconder atrás de uma religião. A gente tem que ter esse pensamento bom. A gente tem que mudar. E o principal de tudo que eu levo para mim, Carlos, é a mudança interior. De enxergar os meus erros. De enxergar o que eu preciso melhorar. E ao mesmo tempo enxergar o que eu tenho de bom. Não o que eu tenho só de ruim. E o que eu posso melhorar. Porque a minha família vai me entender diferente. Os meus familiares, no meu âmbito social, meus amigos, os meus irmãos espirituais, eles vão entender diferente. Eles vão ser ajudados diferente. E eu vou começar a aprender com eles também. E vou entender melhor tudo isso. Porque cada vez que ajudamos uma pessoa, a gente está nos ajudando também. Né? Quem não se sente feliz quando ajuda uma pessoa? Quem é que já brigou com alguém e depois não conseguiu dormir e perdeu o sono, né? Não é bom, nós não fomos criados para odiar. Nós fomos criados para amar. Simples. Vejam só, é simples. Nós fomos criados para amar. Porém, nosso livre-arbítrio, o que ele fez? Fez nós mudar tudo isso. Então, cabe a nós, dentro da família, ser o nosso berço de tudo, de todo o aprendizado. E o momento de estarmos aqui encarnados para nos melhorarmos e voltarmos melhores ainda. Os princípios e conceitos da família no Espiritismo. A família espiritual versus corporal. Existe família e laços corporais, sangues e físicas, que pode ser passageira, é de laços espirituais que se baseiam na afinidade e perpetuam no mundo dos espíritos. Olha que interessante isso, né? Que se baseiam em afinidade e se perpetuam no mundo dos espíritos. Como que eu quero sair daqui? Quem vai estar lá no momento que eu desencarnar? Né? Quem sabe aquele irmão, aquela pessoa que eu não me dou, não vai estar lá. E aquelas pessoas que eu gosto também vão estar lá. Então por que a gente não pode? Porque fazer tudo isso uma união, um elo, uma corrente, para quando desencarnarmos, estar todo mundo junto. E isso nós dependemos do quê? De estarmos encarnados e mudarmos isso. A oportunidade que nós temos agora, que estamos encarnados, é mudar tudo isso. Para quando desencarnarmos, entender tudo que passamos aqui na Terra com nossos familiares. Veja que interessante isso, né? Quem já não ouviu dizer, esse aqui eu não quero ver nunca mais na minha vida, né? Esse irmão, esse parente. Estou falando de irmão, mas eu nem irmão tenho, tá? Então não é nada pessoal aqui. Eu tenho uma irmã. Mas quando estamos lá no plano espiritual, porque a gente acha sempre que vai estar tudo certo, estou livre dele. Né? Já não vou mais encontrar essas pessoas lá. E não é bem assim. E depois nós vamos ter que reencarnar e ficar do lado deles. Então vamos melhorar com eles aqui. Quando a gente fala de família sanguínea, mas quando a gente fala de família espiritual, que essas pessoas que estão aqui, os irmãos que estão todos, a gente também tem que se acertar com essas pessoas. Né? Lá dentro do nosso trabalho, dentro do centro espírita, porque a gente também tem problema dentro do centro espírita, né? Não é só na casa dentro do centro espírita, também tem. Tudo que, onde tem pessoas, a gente tem problemas. Sempre. Divergências de opiniões, a gente sempre vai ter. Mas tudo serve para o nosso crescimento. Então, dentro do nosso âmbito social, a gente também tem que se acertar. A gente também tem que aceitar as diferenças de opiniões. Não é fácil, né? Não é fácil. Por quê? Porque às vezes a gente é o dono da verdade.
Porque às vezes, aquilo que eu comentei antes, eu hoje falando de mim, às vezes eu quero que as pessoas pensem que nem eu. Não vai conseguir. Não é assim que funciona. E às vezes tu tem que começar a cortar as arestas e resolver isso. Porque quando tu erra, e tu deixa isso de lado, e tu toma uma atitude muito severa, tu pode botar tudo fora o que tu fez. E depois bater um arrependimento, né? Meu Deus do céu, o que eu fiz? E depois que saiu da boca, acabou. Não tem como voltar, pessoal. A pessoa pode até dizer que esqueceu, mas o coraçãozinho fica marcado. Então a gente tem que pensar, a gente tem que mudar isso o tempo todo. O tempo todo a gente tem que trabalhar. Que nem eu sempre digo, é um exercício diário. É um exercício diário. E como é que a gente faz isso? Mudando os nossos pensamentos. Quando a gente muda os nossos pensamentos, deu. É o primeiro e mais importante passo que tem, é mudar o nosso pensamento. Mudando o nosso pensamento, a gente já vai para um caminho totalmente diferente. Saímos de casa pronto, né? Diferente daquilo que nós íamos fazer. Reajuste e aprendizado. A família frequentemente une os espíritos que precisam se reconciliar, tornando o lar um laboratório de experiências reparadoras. Então, o lar é o principal de tudo. Tá lá, aquelas pessoas que a gente vem batendo aqui na mesma tecla, aqui, né? Esse tempo que está falando, que a gente tem que se acertar. E uma das partes principais também, que eu acho, para mim, esse amor tão forte porque tu tem por certas pessoas também dentro da tua família. Isso também é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque a gente tem que se desligar aos poucos, porque o momento nós vamos ter que partir. E às vezes aquela pessoa que diz certas coisas assim para ti também te machuca. Essa semana, eu acho que semana passada, minha filha disse, a hora que tu morrer, porque ela não é espírita, não falou desencarnar, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu disse, filha, não é assim. O pai precisa partir e tu precisa seguir a tua vida. Então não é só esse momento de as pessoas desavenças, e as pessoas que tu ama. Tu tem que preparar essas pessoas. Nós espíritas entendemos o desencarne de uma forma diferente, mas sofremos. Igual. Entendemos? Sim, mas sofremos também. Né? O momento da despedida, independente do que for, a gente sofre. Todos nós sofremos. O espírito entende que é uma passagem? Sim. Mas naquele momento dói, né? Então nós temos que preparar os nossos familiares também. E isso nós estamos nos preparando para o desencarne. Olha que interessante isso aí. Quando eu falo isso para essa pessoa, para minha filha, eu estou me preparando também, mesmo que doa. Né? Mesmo que dói ali, dói lá no fundinho, mas eu tenho que preparar ela e tenho que me preparar. Porque eu também tenho que me desligar dela. Eu vejo um quão importante tudo isso. E quando falamos desse aprendizado da família, do desencarne também é de vidas passadas. Para que eu tenha um desencarne melhor e eu tenha uma passagem melhor. Que eu esteja no mundo espiritual, meu espírito, aqui muito mais evoluído do que eu cheguei. E eu dependo disso também. Então, é o tempo todo esse aprendizado. Não muda nunca. A família nos ensina tudo isso. Ninguém nasce na família errada. Acreditas que o reencarno ocorra na família que necessitamos para evoluir, e não necessariamente na que gostaríamos. Muitas pessoas às vezes não querem estar naquela família, né? Mas vai fazer o quê? Será que não foi tu que pediu para estar nessa família? Aí depois tu não quer, depois que tá aqui, né? Tem o livre-arbítrio, mudou, aí tu não quer. Mas é aqui, é nessa família sanguínea, né? Que aqui está passando para nós, que nós conseguimos evoluir. Ponto. Ah, mas se eu tivesse em outra, de repente não ia conseguir evoluir como está evoluindo dentro da sua família. Vejam que interessante isso. E o papel do lar? Mais que consanguínea, a família se define pelo amor à comunhão de pensamentos, e no lar que se constrói as bases para a convivência social. Nós passamos isso para os nossos filhos e nos foi passado isso pelos nossos pais, pela nossa família. Quantas pessoas têm a cultura ainda de
errada que veio lá de antigamente, dos seus pais, né? Quantos? E às vezes aqui, agora a gente está diferente, a gente já começa a julgar. Mas aí não sabe o que eles passaram desde lá de baixo. Desde lá, quando era criancinha. O interessante que é tudo isso. Então cabe a cada momento a gente mostrar essa transformação para nossos netos, para nossos filhos, que as coisas mudaram, nós evoluímos, as coisas estão diferentes. Nós precisamos a cada dia respeitar o outro, amar muito mais o outro do que nós amamos. Nós temos que ter mais tempo para o outro. A gente tem que mudar isso. A nossa vida mudou. E por muitas vezes a gente não sabe disso, ou não se dá conta de quão as coisas mudaram. E nós somos o princípio da mudança. Se nós temos no nosso lar, falando de pessoas mais velhas, que têm seus filhos, netos, enfim, nós somos a base. Nós podemos mudar tudo isso. E quando deixarmos esse plano, lá, quando estiver bem no outro plano, lá bem descansado, olhar para tudo que está passando aqui e pensar, eu deixei uma semente lá. Então, tudo que nós podemos fazer, tanto para a nossa família consanguínea ou espiritual, nós com certeza estamos um pouquinho acima do nosso crescimento espiritual. Ah, mas eu estou muito velho. Não importa. Não importa. Não importa a idade que estamos. Importa o momento, porque tudo aquilo que nós fizemos aqui, independente da idade, quando voltarmos aqui, aquilo vai estar junto conosco. Aquele aprendizado vai estar ali cruzadinho em nós. Então, irmãos, cabe a nós entendermos aonde e o porquê estamos na família. Toda a família, independente de problema, é importante. Todas as pessoas nos passam algum ensinamento. E sempre que tivermos algum problema com algum irmão, alguma pessoa, dentro da nossa família ou fora, né, falando da família espiritual, vamos orar. Vamos ter fluidos, vamos ter pensamentos bons para essas pessoas. Porque elas com certeza vão receber esses fluidos e vão mudar. E nós vamos ficar muito, mas muito felizes por ver a mudança daquela pessoa. Bom, irmão, mais uma vez, muito obrigado. Espero retornar. Espero a todos uma ótima resto de semana. Tem bastante aí, né? Bastante frio. Uma boa noite a todos.